Fala, seu ilícito! Fala, sua ilícita! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Discursos e Fatos, um canal de análise dos diversos discursos que permeiam o meu, o seu, o nosso dia a dia. E no vídeo de hoje, iremos comentar sobre a condenação de Léo Lins a 8 anos de reclusão em razão das piadas feitas no show Perturbador. Um assunto que está muito na mídia e eu li a sentença. São 22 páginas e falei assim, olha, se ninguém tiver falado do que eu vou falar agora, eu vou fazer um vídeo. Como todo mundo falou das comparações dos crimes e tal, mas tem um aspecto técnico que é um verdadeiro elefante laranja no meio da sala e ninguém está falando nada na mídia sobre esse assunto. E o problema disso é que pode atingir outros comediantes e eles serem condenados à prisão também por vídeos antigos deles. Não estou falando de coisa nova, estou falando de vídeos antigos. Então, a gente tem que entender uma coisa, que o direito, ele estabiliza expectativas. O que é isso? O que vale para Chico, vale para Francisco. A fundamentação que você usa de um jeito, acontecendo os mesmos fatos, você tem que manter em outros casos. E a gente vê muita torcida de um lado e torcida do outro, e não vê a análise técnica e os institutos de direito penal aplicados, no meu humilde entender, foram desvirtuados e vai dar muito problema, porque quando você esvazia um instituto jurídico, ele fica sem significado, você coloca qualquer coisa no lugar, tá bom? O que é o elefante laranja, Davi? Você tá até de laranja em homenagem a isso? Não, eu estou de laranja porque the orange is the new black. Olha, quem entendeu essa piada entendeu. Quem não entendeu, procure sobre a série The Orange is the New Black. Tem que explicar a piada ainda, né? Tá, Davi, qual é o elefante laranja no meio da sala que ninguém tá falando sobre ele e que pode reverberar em outras condenações de outros humoristas por vídeos passados? É o seguinte, é a diferenciação do crime permanente do crime instantâneo de efeitos permanentes. Aí você diz, não, isso aí é enrolação. Não é. Isso é técnica penal e os resultados, a diferença de aplicação disso é gritante. Vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque, veja bem, primeiro ponto que a gente tem que entender aqui. O Léo Lins publicou o vídeo em 2022. A lei pelo qual ele foi condenado, a 7716, os artigos que criaram os novos tipos penais foram criados em 2023. Então, 2022 ele posta o vídeo lá do show na internet. 2023 a lei entra em vigor. O que diz o direito penal? Olha, o basicão que todo mundo sabe. A lei não retroage para condenar a pessoa. Se ao tempo que ela produziu alguma coisa não era crime, ela não retroage. Salvo duas exceções. E aí que começa a bagunça do nosso caso. Quais são as duas exceções, Davi? Crime continuado e crime permanente. O que é o crime continuado? Crime continuado, no caso do Léo Lins, seria, por exemplo, ele postou o vídeo lá do show em 2022, no mês de janeiro, por exemplo. Aí ele vem no mês de fevereiro e posta de novo o vídeo do show. Em março, sabe, sempre subindo o vídeo do show. O crime continuado, ele exige mais de uma conduta semelhante. Então, por exemplo, seria ele postar, exatamente como eu disse, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, todo mês ele postava o vídeo, até que entra a lei em vigor, aquele foi condenado lá de 7716, o parágrafo 2º do artigo 20 e o artigo 20A, que foram as maiores penas, que causaram as maiores penas para ele. Então, aí ele vai postando na linha do tempo até que a lei entre em vigor e ele ainda está postando. Isso seria crime continuado. A juíza na sentença falou, olha, eu estou condenando você por a reportagem específica
postagem específica do show. Quando a juíza fala na sentença, você pode olhar que eu vou botar o link aqui embaixo da notícia, que tem um link da sentença, para poder ler a sentença toda. Quando a juíza fala na sentença do Léo Lins em crime continuado, ela fala, ela considerando todas as piadas no show como um crime contínuo, não no tempo até alcançar 2023. É como se ele tivesse feito, em vez de somar várias piadas com crimes independentes, ela somou como... Ela considerou tudo um conjunto, mas no mesmo dia, não prolongando durante os meses até 2023. Então, a primeira forma da lei, entre aspas, retroagir para pegar um criminoso, uma conduta que não era típica antes, é crime continuado. Não foi crime continuado o critério adotado na sentença. Qual o segundo? Crime permanente. E aqui você tem que ter a diferenciação do que é crime permanente de crime instantâneo de efeitos permanentes. Porque aí dá zebra. E é isso que deu zebra no caso do Léo Lins. Ah, Davi, não estou entendendo muito bem. Dá uns exemplos pra gente. Tá. O que é um crime permanente? É aquele em que o autor, no caso seria o Léo Lins, ele está no controle da situação, ofendendo o bem jurídico de forma contínua, com uma conduta ativa e em estado de flagrância. Exemplo de crime permanente: sequestro, cárcere privado, redução à condição análoga de escravo. O que acontece nesses crimes? A partir do momento que você, por exemplo, que não fosse, vamos dizer que não era crime essa conduta. A partir do momento que vem uma lei que diz que essas condutas são crimes, e a pessoa está cometendo na linha do tempo, ó, vem a linha do tempo, ainda só vira crime aqui. Vem a linha do tempo, vem a linha do tempo. A partir do momento que ela está cometendo esse crime aqui, que a lei diz que é crime, ela está em flagrante. Então, assim, isso permite o que? A prisão em flagrante. Se ela está em flagrante cometendo um crime, os crimes permanentes permitem que a pessoa seja presa em flagrante, porque ela está cometendo todos os elementos do crime, do tipo, no tempo, continuamente. Entendeu? Isso não acontece com, por exemplo, os crimes que o Léo Lins foi condenado, que é semelhante, no caso, a consumação do crime do Léo Lins, lá o artigo, parágrafo 2º do artigo 20 e o artigo 20A da 7716, eles são muito semelhantes à calúnia, por exemplo. O que é calúnia? Você imputar falsamente crime a alguém, por exemplo, e quando você faz isso na internet. Quando é que o crime de calúnia e esses crimes que eu falei que o Léo Lins foi condenado se consuma? No momento da publicação do vídeo. O problema é, o vídeo foi publicado antes da lei. Então, assim, não tem como ser crime antes da lei, porque ela se consuma o crime antes da entrada em vigor da lei. Aí você diz, tanto é que no crime, o crime de calúnia, por exemplo, feita por meios digitais, a pessoa não é presa em flagrante. Por quê? Porque se consumou, o crime se consumou em um momento anterior a, por exemplo, a constatação pela autoridade policial. Ela não está constantemente em flagrante por causa do vídeo. Entendeu? Os efeitos são permanentes. Mas o que você chama de efeito permanente? Ah, ele fica causando... Se alguém acessar aquele vídeo, ela verá a calúnia que foi dita. Então, assim, aí por causa disso, do tempo que o vídeo ficar, uma coisa é a consumação, do tempo que o efeito do vídeo ficar disponível, causando dano à imagem da pessoa, você aumenta a pena base do crime, aumenta o valor da multa, entendeu? Mas não quer dizer que você está constantemente no tempo cometendo crime. E é isso que eles consideraram na sentença do Léo Lins, como se o fato de você ter publicado o vídeo, não na data do vídeo, mas o fato do vídeo estar disponível na internet, como se o crime tivesse continuamente sendo cometido.
E isso, no meu entender, está errado. Porque aplica-se o mesmo entendimento da consumação do crime, pelos quais o Léo Lins foi condenado, ao tipo, é semelhante ao tipo da calúnia. Então, assim, é no momento da publicação do vídeo. E faz toda a diferença, porque no momento da publicação do vídeo é quando considera que foi emitida a opinião. Se foi antes da lei, é fato atípico, ele nem deveria ser condenado. Não teria. Não, para uma coisa ser crime, tem que ser fato típico, ilícito e culpável. Se o primeiro não vai, os outros dois nem se analisam. Então, assim, tá vendo a diferença do crime ser permanente? Do crime ser instantâneo com efeitos permanentes. Não é só uma firula jurídica. E qual o problema disso? Você não considera o tempo que a declaração foi emitida. E isso faz diferença, Davi? Ou se faz. Vamos lá. Alemanha. Faz de conta que você tá. Alguém faz a seguinte declaração: eu amo os judeus e irei protegê-los na Alemanha de 1939 a 44. Tem alguma diferença se essa declaração fosse feita hoje? Em 39 a 44 seria crime de traição. Hoje seria uma coisa totalmente atípica, né? Não seria um crime, mas de 39 a 44 seria. Então, assim, o momento que você faz a declaração importa. O contexto que você faz a declaração importa. O produz o vídeo, publica o vídeo. Então, assim, porque as pessoas ficam muito na torcida e quando os institutos estão começando a ser esvaziados e colocando qualquer significado, vai dar ruim. E qual é o ruim no caso? Como é que isso atinge outros artistas, Davi? Muito simples. Na sentença, folheando lá a sentença, você vê que a juíza, e aqui eu estou falando, a crítica minha é aos fundamentos, não é a pessoa da juíza, tá? No fundamento da sentença, ela coloca: olha, não importa que tenha sido feito em um show de stand-up. A partir do momento que você bota na internet, ela abrange, alcança uma coisa fora da internet. Então vamos lá. Aplicando isso para os outros artistas. Não importa que você tenha feito isso num estúdio, quando você está falando, gravando os Trapalhões, não importa que você tenha feito isso em um estúdio, quando você está gravando Pânico, quando você gravou Zorra Total, quando você tá vendo? Quando você gravou Porta dos Fundos, um especial que está satirizando Jesus, não importa, não importa. A partir do momento que você sobe da internet, alcança uma outra dimensão, um outro contexto. Fundamentação da sentença. Não importa se ninguém se sentiu ofendido porque é um crime formal. Tá vendo aí? Não importa se ninguém se sentiu ofendido porque é um crime formal. Se você fez o que eles chamam de animus jocandi, o que é isso? É você, em tese seria crime aquela conduta, mas você não está querendo, a sua intenção nunca foi ofender, foi só fazer uma piada. Então, estou voltando aos fundamentos da sentença. Se você então, aplicou o animus jocandi, que a maioria dos comediantes fazem. Então, assim, ela até coloca: olha, o animus jocandi não é mais compatível com o atual estado da dignidade da pessoa humana, não é mais compatível com piadas politicamente incorretas. Então, se algum desses artistas pega de 2000 para cá, só pra gente deixar mais nesse milênio, fez piada com gay, com LGBT, com judeu, com loura, com anão. Será que algum comediante brasileiro fez alguma piada assim? A partir do momento que está na internet e ela tá e nesse caso, pelo que eu depreendi da sentença, eles estão considerando permanente não a data que a pessoa publica o vídeo, mas o fato dele estar disponível como se fosse um crime continuado sempre, sem considerar a data que a pessoa subiu o vídeo. Então o que que vira? Vira um crime eterno, porque não era típico antes, a tipificação veio depois, mas está te alcançando porque você botou um vídeo. Às vezes a pessoa nem tem o controle do vídeo mais. Fez o vídeo e vendeu para uma Netflix da vida, o vídeo está passando e está considerando que você ainda está cometendo um crime que não era previsto na época,
só por conta da publicação do vídeo e agora diz, ó, não é mais compatível, não importa se foi feito em um estúdio, agora eu estou considerando que você está publicando na internet como se fosse uma realidade completamente nova. Meus caros comediantes, comece a pedir habeas corpus de tudo antecipado para das suas piadas antigas, porque se esse entendimento prevalecer, no meu entendimento, vai pegar todo mundo. Todo mundo que publicou antes da entrada em vigor da lei. Essa, no meu entender, é realmente... Por isso que o direito penal ele é bem rígido nas classificações. Você tem que classificar os crimes direitinho em razão das consequências. Para mim, o crime cometido, esse crime previsto na lei de antidiscriminação, que foi implantado em 2023, trata-se de crime instantâneo de efeitos permanentes, não de um crime permanente. É isso que eu tenho a contribuir para a discussão. Muito obrigado, até a próxima, valeu!